essa é a primeira parte do terceiro tópico de temas recorrentes de Química em Enem e vestibulares. Neste vídeo, irei abordar somente as classificações e as características principais dos compostos inorgânicos. Os compostos inorgânicos, as funções, são todas as substâncias formadas por átomos e moléculas de pelo menos dois elementos diferentes, não provenientes de seres vivos ou matérias orgânicas. A classificação dessas funções é feita em quatro classificações principais: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Começando pelos ácidos. Por definição, ácido é toda substância que em água sofre ionização, formando como cátion exclusivamente H+, de acordo com a teoria de Arrhenius. Os ácidos são classificados de três formas, por número de hidrogênios, pela presença de oxigênio e pelo grau de ionização. Começando pelo número de hidrogênios. Os ácidos podem ser classificados em monoácidos, diácidos, triácidos e tetraácidos. Os monoácidos possuem apenas um hidrogênio ionizável. Um exemplo de monoácido é o HNO3, que é o ácido nítrico. Diácido possui dois, um exemplo é o ácido sulfúrico. Triácido, 3 hidrogênios ionizáveis. O ácido fosfórico possui aí 3 em sua composição. E o tetra, 4. O ácido pirofosfórico, de fórmula molecular H4P7O7, tem 4 hidrogênios ionizáveis na sua fórmula molecular. Classificação dos ácidos pela presença de oxigênio é feita de duas maneiras bem simples: os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são aqueles que não possuem oxigênio na sua fórmula molecular. Por exemplo, o ácido clorídrico. E o oxiácido, ele vai possuir aí oxigênio na composição. O ácido nítrico será um exemplo de oxiácido. Classificação por grau de ionização. Os ácidos podem ser considerados forte, moderado ou fraco. Como que vai ser feito aí, essa questão de porcentagem? Porque para um ácido ser considerado forte, é preciso que seu grau de ionização seja maior que 50%. O grau de ionização é a porcentagem de moléculas do ácido dissolvido em água que efetivamente sofreram ionização. Então, se um ácido é forte, o grau de ionização dele é maior que 50%. Se for moderado, vai ficar aí entre 5% e 50%. E fraco, menor que 5%. As características principais dos ácidos é que eles conduzem principalmente corrente elétrica, pois são soluções eletrolíticas, formam o gás hidrogênio quando reagem com metais, forma gás carbônico ao reagir com carbonato de cálcio e alteram para uma cor específica os indicadores ácido-base. Então, o papel de tornassol de azul fica vermelho. Além dessas características, são mais curiosidades aqui sobre como é o comportamento e algumas questões importantes. Bom, agora as bases. A classificação das bases ela é feita de forma bem semelhante à dos ácidos. Por definição, a base é toda substância que se dissocia em água, favorecendo como ânion exclusivamente a hidroxila, OH-, de acordo com a teoria de Arrhenius. Bom, classificação de três formas também:
por número de hidroxilas, solubilidade em água e dissociação iônica. Por número de hidroxilas, nós temos as monobases, dibases, tribases e tetrabases, cada uma possuindo uma quantidade de hidroxilas. A classificação por solubilidade é bem simples. São consideradas as bases como solúveis, parcialmente solúveis e insolúveis. Por dissociação iônica, né? Força. As bases podem ser fortes, que são aquelas formadas por elementos dos grupos 1 e 2 da tabela periódica, né? Respectivamente, os metais alcalinos e os alcalino-terrosos. Porém, aqui há uma exceção. O magnésio, o elemento magnésio e o berílio, que estão presentes aí no grupo, que é considerado como formação de base forte, não formam bases fortes, mas sim fracas, então eles são exceções, mesmo participando ao reagir, né? Não forma uma base forte, mas sim fraca. E as bases fracas são consideradas os demais elementos da tabela periódica. As características / curiosidades das bases são que a solubilidade vai depender sempre do cátion, né, em questão. Elas conduzem corrente elétrica em solução aquosa, reagem com ácido formando sal e água como produto e alteram para uma cor específica os indicadores ácido-base. Então, o papel de tornação de vermelho fica azul. Agora, a parte teórica de sais. Sais são substâncias, né? A definição de sais é que em água eles vão sofrer dissociação, produzindo pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Classificação de sais é por solubilidade em água e alteração de pH. Os sais considerados solúveis em água são os nitratos, cloratos, acetatos, cloretos, brometos, iodetos e sulfatos. E os sais insolúveis em água são apenas 3: os sulfetos, os carbonatos e os fosfatos. Classificação por pH. Tem os sais neutros, ácidos e básicos. Os sais neutros, quando dissolvidos em água, eles não vão alterar o pH. Já os ácidos, quando dissolvidos, fazem o pH da solução ficar menor que 7 e os básicos maior que 7. Características de sais é que eles são compostos iônicos, sólidos e cristalinos, sofrem ebulição em temperaturas altas e conduzem também corrente elétrica em solução aquosa. Agora, o último composto inorgânico, os óxidos. Bom, os óxidos são compostos binários, né? Em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Sua classificação é feita de acordo com as propriedades, então podem haver sais básicos, né, que em solução aquosa vão alterar o pH para maior que 7. Os óxidos ácidos em solução aquosa reagem com a água e formam ácidos. Sais óxidos neutros, que eles não vão reagir nem com água, nem ácido e base. Os peróxidos, que em solução aquosa eles vão reagir com água ou ácido e vão formar água oxigenada. E os anfóteros, que podem se comportar tanto como ácidos ou base. Classificação de óxido de acordo com as ligações químicas. Podem ser considerados iônico, que é a combinação do oxigênio com metais,
e óxidos moleculares, que é a combinação do oxigênio com elementos não metálicos. Características principais dos óxidos é que eles são substâncias binárias, né, como a própria definição diz. São formados pela ligação do oxigênio com outros elementos, né, com exceção ao flúor. Os óxidos metálicos, ao reagir com ácidos, eles vão formar sal e água. E agora, para treinar um pouquinho sobre toda essa parte teórica de classificação de compostos inorgânicos, vamos ao exercício. O ácido que é classificado como oxiácido, diácido e é formado por átomos de 3 elementos químicos diferentes ele nos abre uma série de opções. Então, nós temos que encontrar dentre essas opções um ácido que tenha oxigênio, né? Ele precisa ser oxiácido, precisa ter na sua forma molecular o elemento oxigênio, precisa ser um diácido e também ser constituído por 3 elementos químicos diferentes. A alternativa A a gente já consegue descartar de cara por 2 fatores. O primeiro é que não tem oxigênio na sua composição. Então, ele é um hidrácido, ou seja, não é um oxiácido. Podemos descartar de cara. A alternativa B, essa daqui, ele é um tetrácido, né? Ele possui 4 nitrogênios disponíveis aí. Então, obviamente, ele não é um diácido. Descarta também. A alternativa C não é um oxiácido, não tem oxigênio na composição. Então, pode descartar porque é um hidrácido. A alternativa D, H2SO3. Tem 3 elementos químicos diferentes, porque tem o hidrogênio, tem o enxofre e tem o oxigênio, então ele também é um oxiácido e ele é um diácido, ou seja, ele possui aí 2 hidrogênios disponíveis. Então, a alternativa correta é a D. Seguindo a mesma linha de classificação, esse é um exercício da OSEC. Uma base forte deve ter ligado ao grupo hidroxila, né, OH-, um elemento muito eletropositivo, B, muito eletronegativo, C, um semimetal, D, um metal que dê 3 elétrons, ou E, um ametal. Bom, quando pensamos em base forte, automaticamente já podemos considerar que o grau de dissociação daquela base, né, ou seja, a grandeza que é utilizada para expressar a força da base, ou seja, a sua capacidade de conduzir corrente elétrica, vai depender aí da quantidade de íons liberados, né, nessa dissociação. Ou seja, possui grau de dissociação alto, é uma base forte. Para uma base ter, né, essas ligações e ser considerada forte, ela está ligada a elementos muito eletropositivos, como os metais alcalinos e os alcalino-terrosos. Ou seja, a alternativa aqui de cara é a A, porque para uma base ser forte, ela não precisa de um metal que dê 3 elétrons, um semimetal, um elemento muito eletronegativo, mas sim um elemento muito eletropositivo. Bom, essa foi a aula de hoje. Curtem, comentem, compartilhem e até a próxima!